A paz do Senhor, minhas irmãs. Estou passando aqui porque gostaria de deixar uma palavra para vocês que desceu ao meu coração no dia de hoje, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 6 e no verso de número 10, que diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Esta palavra é uma palavra que nos mostra o poder da oração. Nós estamos num propósito de oração, pedindo a Deus respostas, né? E aqui, essa passagem ela é maravilhosa, porque ela nos mostra que quando nós oramos, quando nós temos intimidade, quando nós temos vida com Deus, através das nossas petições, através das nossas orações, o Senhor nos traz respostas. Todo mundo conhece essa passagem, né? Que Daniel foi colocado pelo rei Dário como um dos supervisores dele. Só que Daniel tinha um espírito de excelência, então em tudo que Daniel fazia, ele se destacava. Desde um banheiro que Daniel fosse limpar, ele ia se destacar, porque o espírito de excelência estava sobre Daniel. E ao ler esta passagem, nós vemos que 2 dos supervisores ficaram incomodados com a excelência de Daniel. Ficaram incomodados porque tudo que Daniel fazia ia bem. Então nós vemos que nessa passagem os inimigos se levantam contra Daniel. Só que eles vasculhando, eles não acharam nada que fosse nada que pudesse acusar a Daniel, porque Daniel era honesto, Daniel era um homem de Deus, Daniel era um homem de oração. Então, não achando nada que eles pudessem levar até o rei, eles foram até o rei e propuseram que durante 30 dias o rei assinasse um decreto onde não pudesse ser feito petições a homens e nem a outros deuses, a não ser ao próprio rei. E o rei, naquele momento, ele assina aquele decreto. E ali estava a oportunidade que aqueles homens tinham de vir contra Daniel. E nós vemos que quando Daniel soube do decreto, a primeira coisa que Daniel foi fazer, ele foi para um quarto orar. E nós vemos que essa passagem fala sobre a oração de Daniel. Ela vem nos mostrando que Daniel separava 3 momentos do seu dia para falar com Deus. Naquele tempo foi feito o decreto. E quem se prostrasse a outros deuses diante de 30 dias, a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões. Mas o que nós vemos aqui é que Daniel não teve medo. Por quê? Porque Daniel não temia o homem. Porque o coração de Daniel estava em Deus. E cada vez que Daniel orava, ele criava mais intimidade com Deus. E a palavra nos diz que Daniel foi descoberto orando. E quando ele foi descoberto orando, ele foi mandado para a cova dos leões. E o que eu acho interessante nessa passagem é que naquele momento os inimigos de Daniel também agiram de má fé com o rei. Porque se nós lermos a passagem, o rei gostava de Daniel. E quando eles vieram ao rei falando, olha, Daniel foi pego, fazendo oração a outro Deus. Então Daniel vai ter que ser lançado na cova dos leões. E o coração daquele rei se entristeceu porque ele gostava de Daniel. Mas como ele havia assinado um decreto, ele tinha que cumprir com a palavra dele. Nesta passagem, também pude aprender uma lição. Temos que pedir direção de Deus de tudo quanto formos fazer. Porque aquele rei assinou um decreto contra um dos homens que ele gostava, que ele tinha um afeto, contra um dos homens que ele tinha um carinho especial. Mas mediante aquele papel assinado por ele, não tinha mais o que ele fazer. Então Daniel foi lançado à cova dos leões. Só que naquele mesmo momento, aquele rei fala que o teu Deus possa te livrar. E nós vemos mediante a passagem que naquela noite a qual Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei, o próprio rei, não dormiu e não se alimentou, porque o coração dele também estava aflito. O coração dele também sabia que ali era um homem inocente que estava sendo jogado na cova do leão.
Mas Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, certamente seus inimigos não contavam com o agir do Deus Todo-Poderoso de Daniel. Nós podemos ver que naquele momento, Daniel é jogado na cova dos leões, Deus faz os leões entrarem em jejum. Deus faz aqueles leões dormirem. E é assim, quando nós temos vida com Deus, o inimigo pode se levantar, ele pode nos jogar na cova dos leões, ele pode nos colocar na fornalha, mas quando nós temos vida, Deus entra para agir em nosso favor. E a palavra do Senhor em Isaías diz que agindo o Senhor, quem há que possa impedir? E eu creio nessa palavra porque ela é verdadeira. E naquele momento nós podemos ver que Deus fez os leões jejuarem. Olha que coisa mais linda que Deus fez na vida de Daniel. E nós vemos que no outro dia, Daniel sai da cova dos leões vitorioso, mostrando que servia um Deus verdadeiro. E é assim que nós temos que agir. Nós temos que ter uma vida constante de oração. Nós temos que confiar nos milagres a qual o Senhor tem para fazer na nossa vida. Nós não devemos desfalecer na nossa fé e nem na nossa intimidade com Deus. Nós temos que crer sempre que Deus vai chegar na hora certa. E que se preciso for, ele vai colocar o leão para dormir. Se preciso for, ele fecha a boca do leão só para mostrar que ele é Deus na tua vida. Eu não sei qual é o processo a qual você está passando, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei quem é que está se levantando contra o teu ministério, eu não sei quem é que se levanta contra a tua intimidade com Deus, mas saiba que o Senhor está no controle de tudo, que se preciso for, ele vai fechar a boca deste leão, que se preciso for, ele vai te honrar em meio àqueles que querem tentar contra o teu chamado e contra o teu ministério. O que eu venho te dizer através desta palavra, você, mulher guerreira, mulher virtuosa do Senhor, continua orando, continua clamando, continua buscando, por mais que você hoje possa olhar com os teus olhos físicos e não ver saída, saiba que há sim saída quando você tem vida com Deus, quando você tem vida no altar, quando você planta as coisas na obra do Senhor, você também vai colher, porque tudo aquilo que nós depositamos no altar, o altar não rouba de nós, o altar nos devolve. Então você que está clamando, você que está chorando, você que está consagrando a sua vida, você que fala não para as coisas do mundo, você que não quer se contaminar com as coisas lá de fora, ei, não é perca de tempo, você está criando intimidade com Deus e no momento certo ele vai agir em seu favor, no momento certo ele vai mostrar que ele é o Deus da tua vida e no momento que ele fizer isso, aqueles que estão à tua volta, aqueles que estão questionando a tua busca, aqueles que estão questionando o teu comportamento, aqueles que estão questionando se realmente vale a pena servir a este Deus, também vão se prostrar na presença dele, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que não há outro. Então confia, persevera, porque há poder na tua oração. Cada vez que você se prostra, cada vez que você chora na presença de Deus, ele está ali te ouvindo, ele está ali colhendo as tuas lágrimas. Continua, persista, insista, porque vale a pena. Às vezes a gente não entende os processos pelo qual estamos passando, mas lá na frente o nome do Senhor vai ser glorificado. Lá na frente o nome do Senhor vai ser exaltado. E todos vão ter que confessar que só Ele é Deus. Assim como Deus fez com Daniel. Que Ele possa fazer também na tua e na minha vida. E que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que essa palavra possa entrar no teu coração no dia de hoje. E você que se sente abatido. E você que se sente fraco. E você que está debaixo de um decreto. Saiba que o Senhor está contigo. E que mesmo que você venha ser jogada na cova do leão, o Senhor já estará lá dentro à tua espera. Vai fechar a boca deste leão que se levanta contra você. Vai colocar sono profundo neste leão, só para mostrar que ele é Deus na tua vida. Que essa palavra possa também te edificar assim, como o Espírito Santo falou ao meu coração. Vale a pena.
Vale a pena orar, vale a pena buscar, vale a pena se prostrar na presença do grande o Eu Sou. Que o Senhor te abençoe e que você possa sentir a presença do Pai aí com você neste momento. Que o Espírito Santo de Deus venha te abraçar e te fortalecer no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um dia abençoado para todas vocês. Que o Senhor esteja com cada uma no dia de hoje. E que tudo que acontece na nossa vida seja para a honra e para a glória do nome dEle.